Uma produção parada por um dia, uma semana após o ataque, quanto vai custar para a empresa? Então, assim, a gente tem que focar muito nisso para chegar lá no board e convencê-los de que essas ferramentas são necessárias. Elas não são um custo, elas são uma proteção necessária para que você evite prejuízo no futuro. Porque se você implementa ela, você nunca vai ser atacado, sua empresa nunca vai parar, você nunca vai ter esse prejuízo. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio especial do Fortinet Brasil Podcast, gravado aqui no Fortinet Cybersecurity Summit 2025, um dos maiores eventos de cibersegurança da América Latina. A gente vai conversar agora com o Renato Tarifa, gerente corporativo de TI da GTF, que é um dos maiores grupos do setor alimentício do Brasil, com operações que vão desde a produção no campo até o processamento e distribuição de proteína animal e amido de mandioca para o mercado nacional e internacional. Estamos falando de uma infraestrutura que não pode parar, e a gente vai descobrir como elevar a maturidade da cibersegurança desses ambientes de OT e TI sem prejudicar a produção. Tarifa, muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, Marina, por estar aqui, né? É um grande momento para a GTF e vamos lá, vamos começar aí. Legal, esse Tarifa. Podcast. Legal, Tarifa. Para começar, explica um pouco para a gente, conta um pouco da dimensão das operações da GTF, né? E qual que é o seu papel dentro disso tudo? Perfeito. Bom, a GTF ela é um grupo, né? Nós detemos praticamente agora, né? Depois de um rebrand. Então já vamos deixar claro que o grupo GTF é o antigo grupo GT Foods, que tinham diversas marcas que concorriam entre si mesmo dentro da proteína animal, né, mas também, né, tinha outras vertentes dentro. E depois de um rebrand feito em fevereiro desse ano, o grupo passou a se chamar GTF, tá? E o grupo GTF conta hoje com duas grandes marcas, que é a Canção, que é a parte de alimentos, e também com a Lourens, né, que é a parte de esmagação de fécula de mandioca. Tá. Né? Então são essas duas. E mais, né, uma outra menorzinha, que é a fábrica de embalagens, que é a Brasil Embalagens. Ah, legal. Tá? Hoje nós temos cerca de 11 mil funcionários, tá? São 27 localidades, né? Que eu não digo que são só cada localidade pode ter mais de uma unidade de negócio, né? Então tem localidades onde a gente tem fábrica de ração, tem fábrica de abate, tem localidade que a gente tem fábrica de abate, fábrica de ração, fábrica de farinha e óleo. Então são diversos negócios às vezes na mesma localidade, tá? E o desafio de manter, né, uma empresa desse tamanho, com 11 mil funcionários, 2 mil funcionários administrativos, que é onde está o maior foco da segurança também, né, ter, né, ferramentas de ponta prontas para que nos avise em caso de qualquer tentativa de ataque ou qualquer fuga de dado que tenha da própria empresa, tá? É um desafio grande, mas estamos enfrentando aí junto à Fortinet, né? Eu, né, já sou uma pessoa muito fã da Fortinet, então quando eu vim para a GTF ela não tinha praticamente nenhuma proteção, e aí a gente colocou o quê? Todas as ferramentas possíveis de Fortinet, então ficou bem homogêneo, né? E isso a gente vai falar no decorrer do podcast, então essa parte é bem legal para a gente conversar. É uma infraestrutura muito complexa, né? E a indústria de alimentos, no geral, né, também tem uma particularidade, né, uma sensibilidade maior até com relações aos dados, né, às fórmulas, né, que vocês utilizam, que não pode, né, vazar para o exterior. Ou mesmo a produção em si, né, que não pode sofrer nenhum tipo de ataque ali que possa, né, até alterar a composição, né, de algum alimento, alguma coisa. Então, assim, é uma indústria bem sensível. E conta pra gente, então, como lidar com a cibersegurança, como aumentar a maturidade, né, da cibersegurança de uma infraestrutura dessa sem prejudicar a produção. Sim. Bom, vamos lá. É algo, assim, um pouco complexo mesmo, né? Porque nossas operações são 24/7, né? Já começa por aí, né? Então, qualquer movimentação que a gente vai fazer, a gente tem que ter uma janela bem definida para que não atrapalhe essas operações, tá? Na parte da fábrica, né, da Canção, né, do grupo GTF aí, onde a gente tem o abate de frango, né? Temos diversas máquinas automatizadas,
Então, a parte de OT, né, é muito importante, né, ter segurança para que nada ocorra fora do padrão ali. E também para que não tenha nem perigo também para os funcionários operarem, né? São máquinas bem automatizadas para fazer os cortes, toda essa parte do frango, né? Por outro lado, quando a gente fala da Lorenz, né, que é a maior esmagadora de fécula de mandioca do Brasil hoje, né, somos a primeira, ela também detém diversas fórmulas próprias. Então, nós temos que ter a segurança que essas fórmulas não vão vazar para o mercado, né? Também temos a parte de OT também dentro da fábrica, né? Então, tudo isso é uma operação bem complexa que a gente tem que manter. E sempre dizendo 24/7, né? Então, com muito cuidado. Então, ao implementar algo, né, de segurança, eu também não posso parar essa produção. Porque a gente sabe, quanto mais segurança, mais também fica difícil das pessoas conseguirem trabalhar ali, porque tem mais controles, e isso é natural. Então a gente faz de uma forma, né, dosada, para que a gente chegue na segurança que a gente precise hoje. Tá? Que legal. E nisso tudo, eu imagino que a visibilidade seja muito importante. Você comentou comigo ali nos bastidores, né? Vocês têm uma infraestrutura de SOC, né? Com CIEM e outras ferramentas. Fala pra gente um pouquinho dessa estrutura e como que ela te ajuda, né, a responder de forma rápida a incidentes, inclusive ataques de dia zero, como que isso facilita ali a vida de vocês? Sim, hoje nosso core, né, é abater frango, amassar a mandioca, né, a fécula de mandioca, mas, né, nós temos um SOC sim, né, um SOC terceiro com a Danresa, né, que é o Next Gen SOC Danresa. Hoje é o nosso parceiro que nos ajuda nessa empreitada, né, de cuidar da segurança. Então, toda a nossa infraestrutura que está rodeada de Fortinet, implementado o Security Fabric, né, está interligada ao FortiCIEM, onde a Danresa, né, cuida de todas as notificações, né, verificam o que realmente, né, é importante e o que realmente importa chega até nosso time de TI da GTF para definir se é algo a gente tem que tomar alguma ação, né, o que evita, né, os ataques zero day, né, que é o dia zero, para que a gente também tenha tempo para olhar para as nossas operações. Claro. Então, a parte de segurança fica para o parceiro, a parte de decisão, né, e ação fica com a GTF, e isso ajuda muito, tá? Então hoje, né, nós temos aí diversas ferramentas interligadas ao CIEM, como o FortiAnalyzer, FortiMail, FortiEDR, tem o próprio FortiGate, o FortiAuthenticator, o FortiClient MS, né, os FortiSwitches e FortiAPs. Então, assim, é uma grande gama, né, de produtos Fortinet formando o Security Fabric e informando o FortiCIEM. Além de todos os servidores, né, também informando tudo que ocorre. Então, eles fazem a correlação e me trazem realmente, olha, tá tendo uma tentativa de ataque aqui. Algo, olha, muito legal, por exemplo, né? Eu tinha um funcionário meu que estava testando a VPN. Ele conectou a VPN via internet no computador. Uhum. Ele falou, eu vou testar pelo celular, né? Quando ele foi fazer o teste celular, a Danresa já enviou uma mensagem, olha, esse usuário, que é da TI, né? É um usuário importante, né? É um coordenador. Ele estava em Maringá e 5 minutos depois logou em Curitiba. Por quê? O celular pegou a localização de Curitiba, né? Quando logou. Então, olha que legal. Eles atentam a tudo, né? Isso. Se fosse algo real, de verdade, alguém que tivesse, né, burlado ali até o segundo fator de autenticação que a gente tem, a gente estaria sabendo e na hora já ia bloquear o usuário e não seria um ataque que teria acontecido naquele momento. Que legal. Legal esse exemplo que você deu. Sim. E essa integração, né, de soluções, né, que elas se conversam entre si, realmente, né, é muito importante, né? Como que você enxerga isso? Sim. Em termos de facilidade, inclusive, para a sua equipe também, né? Sim. Quando a Fortinet criou o Security Fabric, eu estou, né, acompanhando a Fortinet há mais de 13 anos, né? Achei uma solução muito interessante, porque um equipamento acaba conversando com o outro, né? E, né, as ações são tomadas automaticamente. Então, o Security Fabric nisso ajuda muito, né? A visibilidade, né, a tomada de decisão e até é possível fazer ações automáticas. A gente é fã do FortiSOAR, né? É uma solução que a gente ainda pretende chegar lá, que é o nível de maturidade 5.
que é para ele tomar todas as ações automaticamente. Então, assim, é muito bom contar com o Fortinet Security Fabric na nossa infraestrutura hoje. Faz a diferença, né? Muita. E até você falou, né, do FortiSOAR, eu ia te perguntar de planos para o futuro, né? Você que está acompanhando, né, essa maturidade, né, de cibersegurança, que está construindo, né, e aumentando cada vez mais, né? Você já tem aí pensado, então, os planos para o futuro? Sim. Como você pretende melhorar ainda mais essa infraestrutura? Então, falando assim, né? Como eu já vinha do mundo Fortinet, já adorava os produtos, entrei numa empresa onde só tinha FortiGate e FortiAnalyzer e FortiManager, né? Eu falei já todos os produtos que a gente possui, né, anteriormente, mas a gente ainda quer implementar mais, né? Ainda vamos avançar. Então, o que está no nosso roadmap aí, né? Colocar o FortiWeb, ainda antes das aplicações web que a gente tem, temos poucas, mas importante colocar. Colocar também o FortiNAC, que é para fazer o controle de acesso à rede e Wi-Fi de forma automática, centralizada, né? A gente também está na fase também, né, de cotação do FortiDLP, que é para prevenção de vazamento de dados. Então, todas aquelas fórmulas que a gente quer proteger, documentos sensíveis, né? Então, tudo isso passa também pelo DLP ali e acaba, né, filtrando para a gente se alguém está tentando tirar essa informação e também se está tentando não vai conseguir, né? Também estamos precisando da ferramenta de FortiPAN, que é para centralizar os acessos, principalmente do time de TI, fazer os acessos, né, administrativos de forma centralizada e segura, né? Temos também, né, o FortiDeceptor, né, que é como se fosse um honeypot. Então, assim, como minha rede está toda segura, como é que eu sei que tem uma vulnerabilidade ali, né? Então, sim, eu coloco, o né? O tenta encontrar essa Isso, ele fica lá aberto e fala, olha, eu tenho todas as vulnerabilidades. Quem chegar nele, opa, temos abertura aqui ainda para fechar mais a segurança. Então, é uma visibilidade que a gente quer colocar, né? A gente também está falando do FortiRecon, que vai olhar aí, né, toda a parte que está na web, vazamento de dados na Dark Web, né? Olhar também a marca, se está sendo clonada para alguma tentativa de ataque. Então, é uma ferramenta muito boa que também está no nosso roadmap. E temos também o FortiFish, que é para testar, né, se os nossos funcionários estão preparados a receber aqueles e-mails e não clicar, né, porque eles adoram, né, o usuário adora clicar no e-mail, olha, chegou um boleto para pagar aqui e ele... Urgente. Ele é um boleto da Vivo, o cara só tem, é claro, mas ele clica lá para ver o boleto da Vivo que ele não tem, né? Sim, então, a gente fala bastante disso, né, que não adianta também ter todas, né, essas soluções, sendo que a decisão, né, da pessoa clicar em alguma coisa, ou até passar uma senha para alguém, ou usar, ou colocar ali um relatório, uma fórmula no ChatGPT, por exemplo, que deixar passar. Então, essa parte da conscientização também é bem importante. Essa parte a gente tá fazendo bastante e precisamos também, né, dessa ferramenta aí para poder implementar no futuro. Para testar, né? Exatamente. E também, né, o último aqui que eu vejo, né, que tá pro roadmap aí, ainda pro ano que vem, né, é o FortiNDR. Hoje a gente tem o FortiNDR protegendo cada endpoint e a gente precisa do FortiNDR para que ele fique escutando toda a rede e vendo os eventos que estão ocorrendo e em caso de algum evento que seja muito diferente, já alerte o CIEM e a gente também tome alguma atitude. Então, assim, estamos fechando bastante a superfície de ataque para que não aconteça nada, né? Para que não venha acontecer e sempre esteja seguro o ambiente da GTF. Sim, de novo, a questão da integração é importante, né? Porque não são ferramentas isoladas, né? Todas se conversam. E aí fica fácil de gerenciar, fica a visibilidade, né? Com certeza também faz a diferença nessa questão. Vale comentar, né? Existem outros fabricantes que também vão ter ferramentas muito próximas do Fortinet, mas nenhum outro fabricante tem, né, o Security Fabric que a Fortinet tem. Então é importante eu deixar o meu sistema, né, de segurança homogêneo com o Security Fabric, cuidando de tudo isso e centralizando tudo no CIEM. Legal. Bom, e depois disso tudo, então, né, que você já fez, para uma empresa, né, que ainda está começando, né, nessa jornada de maturidade de cibersegurança, você teria alguma dica? Como começar? Olha, o que você diria a essas empresas? O mais difícil é a gente convencer o board, né? Então, o C-Level
que você precisa comprar essas ferramentas, né? Porque elas custam, mas quanto custa, Marina, a sua empresa parada, né? Então, assim, uma produção parada por um dia, uma semana após o ataque, quanto vai custar para a empresa? Então, assim, a gente tem que focar muito nisso para chegar lá no board e convencê-los de que essas ferramentas são necessárias. Elas não são um custo, elas são uma proteção necessária para que você evite prejuízo no futuro. Porque se você implementa ela, você nunca vai ser atacado, sua empresa nunca vai parar, você nunca vai ter esse prejuízo, né? Só sabe esse prejuízo quem já teve. Sim. Então, assim, muitas empresas acabam implementando essas ferramentas depois de um ataque que sofreram. Porque tomaram prejuízo e viram que o prejuízo é muito maior do que investir em cibersegurança, tá? Então essa é a dica que eu deixo aí, mostrar, né, pro board outras empresas que foram atacadas, mostrar ali a produção que foi parada, fazer as contas da sua empresa que você está, né, administrando ali na parte de segurança, quanto vai custar cada hora parado, cada dia parado, cada semana parado. Isso é muito importante para convencer. Legal, Tarifa, muito obrigada, adorei a nossa conversa, a gente já está chegando ao final, infelizmente, mas é muito bom ouvir a sua história, ouvir como, né, você, né, transformou, né, a infraestrutura da GTF. Obrigada mesmo pela presença aqui com a gente. Eu tive o prazer, né, de pegar a GTF com poucas ferramentas e fazer, né, essa infraestrutura em cyber toda em Fortinet e fico muito feliz, né? E é até um sonho realizado meu dentro de uma empresa que eu pude fazer isso. Que legal. Obrigada, Tarifa. Obrigado. Bom, esse foi mais um episódio especial gravado durante o Fortinet Cybersecurity Summit 2025, esse evento que reúne líderes de diferentes setores discutindo o futuro da tecnologia e da cibersegurança. Se você gostou dessa conversa, compartilhe com a sua rede e siga o Fortinet Brasil Podcast para não perder os próximos episódios. Nos vemos em breve. Tchau!